Bom, gente, nosso papo hoje aqui no canal vai ser a parte de diluição de soluções. Nós sabemos que muita gente tem dúvida aí na parte de soluções, mas eu quero elucidar algumas coisas e tornar isso simples para você. Então venha comigo, vamos acompanhar do começo ao fim, não deixe de ir até o final. E quem não está inscrito, claro, eu tenho que pedir sempre, eu sei que às vezes é um saco, mas eu tenho que pedir, não tem jeito. Se inscreve e no final bota o seu like se for o caso, mas vamos direto à aula, vamos nessa. Bom, gente, para começar a falar aí de diluição, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é a diferença entre quantidade e concentração. Em outros vídeos aqui do canal eu já falei disso, mas isso é tão importante que a gente tem que começar por aí. Então vamos lá, o que é quantidade e o que é concentração e quais as diferenças? Vamos pensar um pouco. Quantidade é quanto eu tenho. Mas é certo, mas que porra é essa? Quanto eu tenho? Gente, vamos pegar exemplos. Se vocês pensarem assim, eu tenho 2 quilos, sei lá, de chumbo. 2 quilos de chumbo. Quanto é que eu tenho? 2 quilos. Você sabe me dizer quanto eu tenho? Sabe. Eu tenho 2 quilos. Então isso é uma quantidade, é um valor absoluto. Se eu dissesse assim, eu tenho 4 litros de água. Quantos litros eu tenho? 4. Você não sabe me dizer que são 4? Então isso é uma quantidade, é quanto eu tenho. Já se vocês virem, 8 gramas por litro. Porra, 8 gramas por litro? Eu só sei quantos gramas eu tenho se eu souber quantos litros. Então, se eu disser assim, eu tenho 8 gramas por litro, quantos gramas eu tenho? Qual é a resposta? Não sei. Se eu tenho 8 gramas por litro, eu só posso dizer quanto eu tenho se eu souber quantos litros. Se você pegasse essa outra unidade famosíssima, mol por litro, se eu disser assim, eu tenho 5 mol por litro, quantos mols eu tenho? Não sei. Eu só vou saber quantos mols eu tenho se eu souber quantos litros. Então entenderam qual é a diferença entre quantidade e concentração? E entenderam como isso é importante, essa diferença entre quantidade e concentração? Então quantidade é quanto eu tenho e concentração é quanto eu tenho num determinado volume, numa determinada massa, é uma coisa relativa. Vamos para frente. Diluição de soluções. Parou para sacar o que é diluir? Diluir é tornar menos concentrado. Então, o que é tornar menos concentrado? Porra, se tu tem água e sal, é fazer ficar menos salgado. Aquela sensação. Como é que eu posso fazer isso? Água e sal. Eu quero diluir, eu quero tornar menos concentrado. A primeira coisa que você pode fazer é adicionar solvente. Não é água e sal? Coloca água, vai ficando menos salgado. Ou então tira o sal. Na tua cabeça, o que é mais fácil? Com certeza. O mais fácil é colocar água. Então, adicionar o solvente é bem mais fácil do que tirar o soluto. Qual é o antônimo? Qual é o contrário de diluição? Aí seria concentrar, concentração. Gente, concentrar é aumentar a concentração. E o que é aumentar a concentração? É aumentar a quantidade num determinado volume ou numa determinada massa. É aumentar a concentração. Quais são as maneiras que nós temos de aumentar a concentração? As duas maneiras que nós teríamos seriam adicionar soluto. Se eu tenho água e sal, coloca sal. Ou retirar o solvente. Se eu tenho água e sal, tira a água, vai ficando mais concentrado. Eu posso ir pensando também em evaporando a água. Deixa a água evaporar. Porra, se a água vai evaporando, com certeza aquilo lá vai ficando mais concentrado. Então essa é a ideia teórica. Vamos aqui para a nossa lousa digital para que a gente possa entender os exemplos. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver como é fácil e vão terminar achando isso ridículo e vai ser uma questão ganha na prova. Então vamos nessa. Ó, primeiro exemplo que vocês têm aí. Observem bem que eu coloquei aqui no exemplo as seguintes coisas. Eu tenho 4 litros de uma solução e tem 20 gramas de NaOH. Então 4 litros e eu tenho 20 gramas de NaOH. Eu vou colocar 6 litros de água. Gente, parou e pensou. Os valores que eu tenho, 4 litros é quantidade, sem dúvida. Se vocês concordarem comigo, 20 gramas é a quantidade que eu tenho. E eu vou botar 6 litros de água. Pensem, se eu tenho 4 e eu vou colocar 6, vocês podem ter certeza que o volume que eu vou ter no final vai ser igual a 10 litros. Gente, quanto é que eu vou ter de NaOH no final? Qual foi a única coisa que eu adicionei? Não tire os olhos da lousa. Eu tenho 20 gramas e eu pus água. Se eu tenho 20 gramas e eu pus água, eu vou continuar tendo 20 gramas. Eu não botei NaOH e não tirei. Só que agora, esses meus 20 gramas, eles estão em 10 litros.
Se eu tenho 20 gramas em 10 litros, eu posso dizer que a concentração vai ser 2 gramas por litro. Perceberam como é fácil essa conta? E quanto era a concentração que eu tinha no início? No início, vocês estão vendo, ó, concentração do NaOH. No início, ela é 20 gramas e esses meus 20 gramas, eles estão em 4 litros. 20 dividido por 4, isso vai me dar 5 gramas por litro. Não sei se todo mundo se ligou, mas eu tinha 5, ó, e eu passei a ter 2. Pô, se eu tinha 5 e eu passei a ter 2, a concentração ela caiu. Isso é só o primeiro dos vários exemplos que a gente vai ver. Vamos para o próximo? Olha só esse. O que é que a gente tem aqui? Cara, eu tenho 2 litros, lembrem que 2 litros é quantidade. 12 gramas por litro, opa, isso é uma concentração. E eu botei 2 litros de água. Vamos começar pensando o seguinte? Qual vai ser o meu volume ao final desse processo? Pô, se eu tenho 2 litros e eu pus 2 litros de água, certeza que eu vou passar a ter 4 litros. Quanto é que eu tinha do NaOH, dessa substância, aqui no começo? Podem ver que são 12 gramas por litro. Então, eu vou escrever isso, tá? Eu tenho 12 gramas em 1 litro. Regra de 3 simples. Só que como eu tenho 2 litros, a massa que eu tenho do NaOH é M, onde essa massa dá exatamente igual a 24 gramas. Porra, eu tenho 24 gramas, aí eu vou e coloco água. Se eu só coloco água, eu não mexo com NaOH, a massa que eu tenho do NaOH no início é igual à massa que eu tenho no final. Então, quanto é que eu vou ter do NaOH no final? 24 gramas dividido por 4, gente, isso dá 6 gramas por litro. Viram como é simples? Mais uma vez, ó. Quanto era a concentração? Tá aqui, ó, 12. E agora ela é quanto? 6. Diminuiu. Agora você vai aprender a fazer isso de cabeça e vai dizer, porra, eu sou foda. Você é foda. Então vamos nessa. Como é que ficaria isso aí de cabeça? A gente sabe que concentração é a massa que eu tenho dividida pelo volume. Então, se eu aumentar o volume, eu diminuo a concentração. Aí tu olha quanto é o volume aqui no início, 2 litros. Aí eu botei 2 litros de água, eu passei a ter 4 litros. O que é que aconteceu com o volume? Se era 2 e passou a ser 4, o volume dobrou. Gente, se o volume dobra, se o volume aumenta, a concentração diminui. Se o volume dobra, a concentração cai pela metade. Aí tu olha, é 12, passou a ser 6, caiu pela metade. Aí você vê, porra, realmente é fácil. Vamos para o próximo exemplo. E continuar achando fácil, pelo amor de Deus. Olhe para essa situação. Agora a gente vai fazer de cabeça. Primeiro de cabeça, depois a gente faz com contas. Eu tenho 2 litros, eu pus 8 litros de água. O que é que eu posso garantir para vocês? O volume que eu vou ter aqui ao final, ele vai ser 10 litros. Gente, se eu tinha 2 e eu passei a ter 10, de 2 para 10, o volume multiplicou por 5. Então a concentração vai ter que dividir por 5. Se a concentração ela vai ter que dividir por 5, se ela é 12, como vocês estão vendo bem aí, ó, se ela é 12 aqui, e eu vou ter que dividi-la por 5, sem dúvida, 12 dividido por 5, eu posso dizer que a concentração aqui no final vai ser 12 por 5, que dá exatamente 2,4 gramas por litro. Fácil, né? Agora, bora fazer com contas. Não nos custa nada. 12 gramas por litro quer dizer que eu tenho 12 gramas a cada 1 litro. Quantos litros eu tenho? 2. Então, qual é a massa? M. Se eu calcular essa massa M, ela vai dar 24 gramas. Eu tenho 24 gramas em 10 litros. 24 dividido por 10 dá exatamente 2,4 gramas por litro. Mais uma feita e mais um que você olha, realmente é fácil. Vamos para frente. Mudar o tipo de questão. Se a gente pega esse tipo, aí você vai dizer, que tipo? Isso aqui, ó. 2 litros, 12 gramas por litro, eu botei água e caiu para 4. Vamos fazer de cabeça? Mas vamos mesmo, vamos pensar. Se a concentração é 12 e ela caiu para 4, ela diminuiu. De 12 para 4, ela está diminuindo quantas vezes? 3. De 12 para 4, porra, ela está dividindo por 3. Se a concentração diminuiu 3 vezes, o volume aumentou 3 vezes. Se ele era 2, esse volume ele passou a ser, ó, se ele era 2, como vocês estão vendo bem aqui, e o volume vai aumentar 3 vezes, eu posso garantir que o volume final vai ser igual a
6 litros. A pergunta é, quanto é que eu coloquei de água? Se eu tinha 2 e no fim eu tenho 6, a quantidade de água que eu coloquei foi exatamente 4 litros. Nada difícil, né? 2 mais 4 daria os 6. Ah, Michel, mas eu só sinto segurança fazendo com contas. Eu digo sem prova, vamos pegar e fazer com as contas. Não tem nenhum problema não. Vamos desenrolar. O que é que significa 12 gramas por litro? Quer dizer que eu tenho 12 gramas a cada 1 litro. Mas eu tenho 2 litros, então a massa que eu tenho é M. Essa massa dá exatamente 24 gramas. Cara, o que foi que eu botei? Água. Se eu só coloquei água, significa dizer que aqui no final, a massa que eu tenho aqui no final é exatamente 24 gramas. Só que a concentração está me dizendo que eu tenho 4 gramas por litro. Porra, se no final eu tenho 4 gramas a cada 1 litro, para eu ter meus 24 gramas, o volume que eu tenho no final é VF. Ficaria 4 vezes VF, ó, com calma, 4 volume final é igual a 24. O volume final vai ser igual a 6 litros, sem complicação. E se o volume final ele é 6 litros e no início eu tinha 2, quer dizer que eu adicionei 4. Mais uma questão feita de outra forma, um outro tipo de questão e desenrolado. E vamos ver como você pode começar a mexer com coisas um pouquinho mais complicadas. E se eles quisessem envolver cálculo de pH? Não tem estresse, você vai na boa. Gente, quando você vê o pH no início é 2, tá aqui, né? Você vê o pH no início é 2 e o volume é 1. Beleza, 1 que? ml. Aí ele vai colocar 9 ml de água. Bora fazer uma conta logo? Se eu tinha 1 ml e ele colocou 9, eu posso dizer que o volume no final vai ser 10 ml, sem dúvida. Gente, o que é pH? pH é menos o logaritmo da concentração de H+. Quando o pH é 2, depois a gente vai ver o vídeo sobre cálculo de pH. Quando o pH é 2, eu posso dizer que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 2 mol por litro. Lembre que pH não é concentração. pH é menos o log da concentração do H+. Se o pH é 2, a concentração do H+ é 10 a menos 2. Então agora eu tenho uma concentração. O que é que nós vimos para fazer de cabeça e a gente agora começar a fazer as questões na boa sem perder tempo? O volume no início era 1. O volume no final é 10. Gente, se o volume no início é 1 e o volume no final é 10, isso significa que o volume aumentou 10 vezes. Se o volume aumentou 10 vezes, a concentração vai dividir por 10. Se eu dividir 10 a menos 2 por 10, ó, a concentração final de H+ vai ser a que eu tinha no início, que é 10 a menos 2, dividido por 10, né? Diminuiu 10 vezes, mol por litro. 10 a menos 2 por 10 dá 10 a menos 3. Cara, se a concentração de H+ no final é 10 a menos 3, o pH só pode ser esse 3 aqui. Então, o pH final é igual a 3. Então, a gente acabou de misturar diluição e cálculo de pH e, mesmo assim, perceber que a questão ela é muito tranquila. Então, qualquer questão de diluição, se você tiver paciência, tranquilidade, você montar a regra de 3, lembrar o quê? Que se eu colocar água, eu não mexo a quantidade de soluto. Se a quantidade de soluto fica a mesma, quer dizer que o que eu tenho no início eu tenho no final. Eu só estou colocando solvente. Então a percepção de que a coisa é simples, ela tem que entrar na cabeça de vocês. Próximo vídeo, a gente vai ver a parte de mistura de soluções para vocês aumentarem mais ainda o conhecimento de vocês. Abraço grande e até o próximo vídeo. Fique com a gente, bote seu like se curtiu, indique, ajude para o canal crescer e a gente se dá bem todo mundo junto. Beijo grande.